próximo de Lula, de quem foi chefe de gabinete durante os seus 2 primeiros mandatos presidenciais, 2003 a 2010, o atual secretário nacional de Economia Popular e Solidária. Vocês sabiam que tem uma Secretaria Nacional de Economia Popular Solidária? Alguém sabia que existia essa secretaria com esse carguinho? Tá aqui, tem? Exato, tem uma secretaria. Tá aqui, ó. Preocupado com os rumos de governo da esquerda e da Igreja Católica, da qual é membro. Portanto, o atual secretário nacional de Economia Popular e Solidária, Gilberto Carvalho, está preocupado com os rumos do governo da esquerda e da Igreja Católica. Olha só, no seu entender, tanto a igreja a que pertence quanto as forças de esquerda se distanciaram da população mais carente, deixando o caminho aberto para os evangélicos e para uma direita com, entre aspas. E olha só o pavor do sujeito, que foi chefe de gabinete do Lula nos 2 primeiros mandatos, e hoje é secretário, é um aspom, hoje está lá com o cargo de secretário nacional, não sei o que lá, de economia popular, solidária e coisa que eu vai. Olha só, olha o que ele está falando. Vou voltar aqui que mudou. Entre aspas. Uma militância, e para uma direita com uma militância ferrenha, que se expressa de maneira absurda nas redes sociais e que faz a cabeça dos pobres. Agora vocês estão entendendo por que eu coloquei meu boné do Trump. Porque a gente faz a cabeça dos pobres. Bom, pessoal, não sou eu que estou falando. Quem está falando é o amigão do Lula, secretário dele, ex-chefe de gabinete dele. Portanto, ele está dizendo que, no entender dele, tanto a Igreja Católica a que pertence quanto as forças de esquerda se distanciaram da população mais carente, deixando o caminho aberto para os evangélicos e para uma direita com, entre aspas, porque são palavras dele, uma militância ferrenha que se expressa de maneira absurda nas redes sociais e que faz a cabeça dos pobres. Em debate promovido em Brasília pela Comissão Justiça e Paz, eu falei, para dar nome, sigla, e são ótimos, da Igreja Católica na noite da última segunda-feira, ele procurou mostrar que a governabilidade não pode se apoiar apenas na composição com a maioria conservadora do Congresso Nacional. Fazer concessões, argumentou, é insuficiente porque eles não nos aceitam. Eles não nos aceitam. No primeiro momento que eles puderem, eles vão nos derrubar, porque a nossa lógica vai contra a lógica deles, acrescentou. E concluiu, só tem um jeito de dar governabilidade, investir na conscientização e na participação popular. Eu não sei se vocês perceberam, né? Eu não vou nem continuar porque a entrevista é muito longa. Percebam isso, meus amigos. Eles estão apavorados com as redes sociais. Eles estão apavorados com os conservadores. E eles estão apavorados com o atual Congresso. Imagina com o novo Congresso que nós vamos colocar em 2026. E por que eu estou falando isso e eu trouxe essa matéria? Está claro e evidente o fracasso do atual governo na economia, na comunicação. Se lembra do Edinho Silva, um dos tesoureiros e atual prefeito de Araraquara? Amigos de Araraquara, vocês não mereciam isso, viu? Ah, é, aquele mesmo que recebeu o Lulu no dia 8, porque ele estava preocupado com Araraquara. Já estão secando a pimenteira do Paulo Pimenta. E afastaram até o Danones da história. Portanto, Edinho Silva está sendo sondado pelo governo para ver se assume a pasta da Secretaria de Comunicação, porque os caras estão desesperados e a culpa agora está caindo em cima do Pimenta. E a verdade é uma só, não tem muito o que o cara fazer. Eu estava ouvindo hoje a Revista Oeste, e assim, uma coisa interessante que foi falado ali, que é verdade. Não tem gente. Vocês viram o presidente Bolsonaro hoje na Câmara? Hein, Bolsonaro? Você viu hoje o presidente Bolsonaro? Chegando de surpresa na Câmara dos Deputados? Viram sim? Vocês viram, né? O presidente do Cipótron, se você não viu ainda, procura aí nas vezes, eu não vou mostrar aqui hoje, Zeis Afonso, porque já está em tudo quanto é lugar. Os jornalistas já estão entregando os pontos, eles já não estão mais aguentando mais. O presidente Bolsonaro foi junto com o embaixador de Israel mostrar as atrocidades praticadas pelo Hamas contra o povo de Israel. No meio de tudo isso, ele parou a Câmara. Todo mundo foi lá, gritos de mito, a Câmara parou. Vocês não veem isso do outro lado. E aí, uma coisa me chamou a atenção do comentarista da Revista Oeste, e eu dou crédito aqui quando não sou eu que estou fazendo o comentário, ou quando eu peguei o comentário de alguém que eu achei fantástico. Falta gente. E aí são duas as conclusões. Uma, ou os 60 milhões de votos que ele diz ter, e o TSE diz que ele teve em 2022, simplesmente evaporaram, e hoje ele não tem nem 10% disso, que já seria muita coisa. Tá certo? Ou ele não tinha tudo isso de voto. Não tem outra alternativa para se imaginar. Nós sabemos que muita gente que votou nele hoje está arrependida. Isso daí está aos montes na internet. Pessoal do Nordeste reclamando.
fila de caminhão-pipa no Piauí, transposição do Rio São Francisco, falta de Bolsa Família. Isso a gente sabe. Os rombos nas contas públicas. Vocês viram que no mês passado, em outubro, o rombo só no mês de outubro foi de 18 bilhões de reais. Vocês viram isso? 18 bilhões de reais. O que eu quero mostrar para vocês? Ele aqui está falando, olha essa frase. Deixando o caminho aberto para os evangélicos e para uma direita com uma militância ferrenha que se expressa de maneira absurda nas redes sociais e que faz a cabeça dos pobres. A gente sabe muito bem, porque vocês que acompanham aqui o canal, vêm acompanhando tudo que eu venho falando para vocês, vocês se lembram que eu falei várias vezes para vocês dos trackings de pesquisa? Os trackings que eles fazem semanalmente, às vezes 2, 3 vezes por semana lá na Secretaria de Comunicação. Vocês estão lembrados que eu vinha falando isso para vocês? E há cerca de uns 4, 5 meses, eu falei ainda para vocês, não foi em outubro, foi em setembro, obrigado, Eloy Berg. E eu ainda falei para vocês, naqueles trackings de pesquisa, que eles já sabiam lá dentro, eu trouxe essa informação, tem uns 4, 5 meses, eu falei assim, olha, as pesquisas internas indicam que ele está derretendo. Passaram umas 3 semanas e começou a aparecer na imprensa. Olha, a pesquisa deu. Aí eles começaram a diminuir para e passo. A verdade é que estão querendo mandá-lo para fora do Brasil para ver se tira um pouco ele dos problemas que virão agora com a LDO. Ele está tentando fugir do problema. Viva Milei na Argentina, foi nossa live de hoje à tarde. Então, esta matéria era importantíssima eu trazer para vocês agora à noite. Sabe por quê? Muita gente começou a me mandar mensagem. Kleber, foi aprovada essa reforma tributária? Acabou já, tal? Não, vai voltar para a Câmara, mas já está sacramentado que vai ser aprovado. Mas eu também trouxe isso para vocês em primeira mão, que havia até um acordo entre oposição e governo para que passasse a reforma tributária, tá certo? Em contrapartida, vai ser derrubado o veto da questão do marco temporal. Ao mesmo tempo, está avançando a questão do STF. No meio de toda essa confusão econômica, uma GLO pífia, para inglês ver. E eu estava vendo comentário hoje, né, o pessoal falando de especialista em segurança. Não, o PCC e as demais facções vão desviar, não vão mais mandar pelos aeroportos. Eles avisaram com antecedência. Olha, nós vamos fazer blitz no aeroporto X, Y, Z. Então vocês podem ir para o A, B, C e D. Essa é a realidade. Senhores, eu sei que não vai ser fácil. Eu sei que muitos estão tristes com as notícias que saem aqui e ali. É óbvio que essa reforma tributária vai tocar diretamente no nosso bolso. Essa é a má notícia. A boa notícia é que, mais uma vez, eles estão comemorando o próprio tiro no pé. Eu explico. Eu vou explicar para vocês. Por que o próprio tiro no pé? Por que que dentro de toda essa parte ruim para o nosso bolso existe um lado bom? E por que que eles deram um tiro no próprio pé? Eu vou explicar. Nesta reforma vai ser instaurado o tal do IVA e vai ter a taxa tributária, a maior taxa tributária de todo o planeta. Vai ser a maior taxa tributária de todo o planeta. Bom, o que acontece? Num primeiro momento, eles vão conseguir comemorar. Eles vão comemorar agora porque eles vão ter um sprint, igualzinho o cavalo paraguaio, que a gente fala, que sai na frente depois e perde a corrida. Porque o que vai acontecer? Vai ter um aumento da carga tributária no primeiro momento. Mas, como eu disse para vocês, a economia demora uns 6 meses para girar a roda. E no meio do ano que vem, próximo das eleições municipais, o que vai acontecer? Uma queda drástica na arrecadação. Por quê? Hoje aqui em Anápolis, Bolsomito que está aqui em Anápolis, o Rui Gratão que sempre está aqui, o pessoal todo aqui de Anápolis pode confirmar o que eu estou falando. Eu passei ontem no centro de Anápolis, passei no modo de dizer, eu passei por lá, no centro de Anápolis. Lojas e mais lojas fechadas com placa de aluguel, de lojas grandes que existiam no centro de Anápolis. E as demais que estão abertas, vazias. Lembrando que muita gente já recebeu a primeira parcela do 13º. E ainda assim, o comércio amargando, assim, um vazio total. Eu ia falar uma besteira, mas um vazio total. Vocês viram que foi decretada a falência da Grow? Você lembra da Grow? A Grow que tem os jogos de tabuleiro, o War e tantos outros. Foi decretada a falência dela hoje. Eu trouxe hoje de manhã a notícia para vocês que as lojas físicas da TIM, da Claro e da Vivo vão fechar 70% das lojas físicas para tentarem economizar, sim, dos brinquedos Grow. Que muitos de nós, eu garanto que quem aqui não brincou de detetive, de War, quando criança? E para vocês terem uma ideia, vocês sabiam que o jogo War só existe no Brasil porque foi uma invenção da Grow? Vocês sabiam disso? Eles pegaram um jogo francês, que era inspirado nas batalhas de Napoleão Bonaparte, e fizeram uma adaptação e criaram o War. Pois é, a Grow hoje foi decretada a sua falência. 70% das lojas físicas da Vivo, da Claro e da TIM vão ser fechadas a partir do ano que vem. Vocês já imaginaram, pararam para pensar a quantidade de gente que vai para a rua? A quantidade de famílias que vai ficar sem esses empregos?
Vocês estão vendo o Magalu indo para o mesmo caminho. Casas Bahia indo para o mesmo caminho. E por que que isso acontece? A economia vive de confiança. O mercado que Lula vira e mexe, esses petistas que não entendem patavinas, tentam colocar o dedo, é ele que gera emprego e faz a roda girar. Olha aqui quando a gente fala para vocês. Infelizmente, Maria Lima, muitos vão sofrer. Inclusive estão omitindo e a imprensa está calada, mas muita gente não está aguentando e está fazendo aquilo que é o pior. Eu não vou falar o nome para que não tenha aqui punição na live. O Pará está desse jeito e vai aumentar mais ainda essa quantidade de pessoas. Por isso que o secretário nacional de porcaria nenhuma, tá certo? Está confessando aqui que ele tem medo do quê? Das redes sociais, da tecnologia. E por que que nós estamos hoje dessa maneira? O Bolsonaro, aonde vai, ele é aclamado. Vocês não veem uma reportagem do Jornal Nacional, da Globo News, de nenhuma emissora de televisão acompanhando o presidente Bolsonaro. Vocês podem ligar a televisão, fantástico o que for, não mostram o Bolsonaro sendo aclamado pelo povo. Só quem mostra isso somos nós das redes sociais. Eles vão teimar em fazer isso. Acontece que a inteligência artificial tomou conta. Todo dia eu trago alguma nota, alguma coisa aqui para vocês. As redes sociais tomaram conta.